Falando em escolhas, Soteldo fez a dele. Comunicou o Santos que quer ir para o Fluminense, falou com o presidente Marcelo Teixeira, entende que ir para o Fluminense é a melhor escolha para a carreira dele, pensando também no Mundial de Clubes. Como é que está essa negociação, Hernan? O Fluminense conseguiu atingir os valores ali que o Santos esperava para contar com o Soteldo? O Fluminense fez a oferta. E aí ficou esperando o movimento do Santos. E o Santos não estava assim muito, né, querendo fazer negócio com o Soteldo, né? Até que o Soteldo pediu para ser negociado com o Fluminense, alegando que ele queria ter mais espaço, mais minutagem, ia dar uma respirada de ares novos e trabalhar com um treinador que ele conhece, que é o Renato, e que deu muita moral para ele no Grêmio, né? Então, assim, pedido aceito, aí o Fluminense mandou a proposta nos moldes em que o Santos toparia. Um parcelamento, é bem verdade. Não é um parcelamento a perder de vista, mas é um parcelamento, porque o Santos tem 50% do Soteldo, né? Então é uma negociação que está caminhando e ela tem tudo para acontecer. E aí é aquela coisa de corrida contra o tempo para você inscrever o jogador no Mundial com a camisa do Fluminense. Então, assim, foi uma escolha do jogador. A gente estava falando sobre escolhas aí do Gerson. A escolha do Soteldo foi respirar ares novos e ir para um time onde o técnico dá moral para ele. Então, é o Soteldo tomando essa decisão. E é engraçado, porque assim, toda vez que o Soteldo, né, a gente fala muito do Soteldo, elogia, de fato ele é muito bom jogador, mas sempre as mudanças de clube são meio caóticas, assim, né? Tem sempre uma coisa conturbada, a ida do Soteldo que tem que pedir. E assim, faz tempo que o Soteldo está devendo. A gente coloca uma expectativa muito, porque ele é de fato muito bom jogador, mas ele está devendo. Então, acho que a chegada dele no Fluminense é uma chegada para mostrar que ele é esse jogador que a gente se acostumou a ver. Tanto que o mercado sempre absorveu o Soteldo muito bem, sempre que ele teve propostas de vários clubes. Mas está devendo o Soteldo. É um jogador muito talentoso, né, PVC? É um jogador que ele é diferente, ele tem a sua habilidade, o seu talento, mas que ao longo da carreira também coleciona alguns episódios aí polêmicos, alguns casos de indisciplina, isso também acompanha a carreira do Soteldo. Renato trabalhou com ele no Grêmio, é uma boa pro Fluminense, e é curioso, né, porque o Fluminense tentou o Cristiano Ronaldo, tentou o Neymar para o Mundial de Clubes. Tentou e agora... o William, sabia? Oi? Tentou o William também, o William Premier League. William, olha só. Tentou e o William falou que não volta para o Brasil. E agora fecha aí, está fechando, né, nesse processo com o Soteldo. É uma boa para o Fluminense contar com o Soteldo e o Renato pode ser esse cara, esse treinador que coloque o Soteldo no lugar, no sentido assim, né, da cabeça, de estar focado. O Caixinha chegou a falar, elogiá-lo, né, pela indisciplina que ele tinha em campo, no bom sentido, mas tinha o outro lado também. Eu acho que o Caixinha foi muito sincero no que ele falou, não estava errado. Cometeu sincericídio. E depois disso teve que explicar e contornar, e 6 meses depois o tempo dá razão para ele. O Grêmio foi 14º colocado no ano passado. No circo, ninguém precisa fazer 3 pontos. Caraca, você deu na canela agora, hein? Não precisa, malabarista faz 3 pontos. Tá. Mas ele é habilidoso. Mas é uma habilidade que não se, pelo que você está falando, que não se converte em resultado? A relação do jogador com a bola é uma parte do jogo. Se ele não tiver nenhuma relação com o jogo e tiver absoluta intimidade com a bola, não vai acontecer nada. Falta isso. E não só com o jogo, com o time, né? Com compromisso com a profissão. Com o jogo, com o elenco. Renato pode entregar um pouco disso a ele ou ajudá-lo nesse processo? O Renato gosta dele. O Renato, no ano passado, dizia, não, ele pode jogar pela esquerda, ele pode jogar pela direita, ele pode jogar pelo centro. Ele escalou em várias posições, foi titular do Renato e o Grêmio foi 14º colocado. No ano retrasado, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. É claro que o Grêmio, no ano passado, foi 14º colocado também em função de tudo que aconteceu com a pandemia. Mas se fosse você pegar o Soteldo, colocar num time e fazer o... Quem fez isso com o Grêmio foi o Luis Soares, não foi o Soteldo. O Grêmio com todos os problemas do Grêmio... Mas aí a gente está falando de níveis e níveis de jogador. Então, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro em 2013 e 2023 e foi 14º em 2024.
Hoje de manhã eu estava conversando com uma fonte lá do Santos sobre essa situação do Soteldo e foi uma declaração, assim, uma conversa muito curiosa que é mais ou menos isso que o PVC está falando. Essa pessoa do Santos me disse, técnicos estudiosos com metodologia não conseguem manter o Soteldo no time. Então nós temos o Caixinha e agora nós temos o Kleber Xavier, que são técnicos estudiosos, metodologia e tal. Por quê? Porque o Soteldo é o jogador típico dos anos 90. Ele é um jogador de futebol, ele é não é atleta no conceito da palavra, aquele cara que vai estar com o físico legal, que vai correr, que vai voltar para ajudar na marcação. Vai ter disciplina tática. Que vai ter disciplina tática, entendeu? Que vai ser aplicado. O Soteldo é um jogador, é um boleirão dos anos 90. É que em 2025, esse tipo de jogador, né, ainda mais num esporte tão competitivo, de tanta intensidade... E, por exemplo, num perfil do Renato Gaúcho, eu não quero rotular, porque eu acho o Renato extraordinário treinador. O Renato tem essa capacidade um pouco mais de ir no mental, de ir no papo, de ir na questão humana ali, de trazer os caras mais no papo, que... para esse tipo de jogador, para esse perfil de jogador como o do Soteldo, funciona. Existe uma diferença fundamental entre gostar de jogar e gostar do jogo. Historicamente, o jogador brasileiro, e o Soteldo não é brasileiro, é venezuelano, mas ele se comporta como um jogador brasileiro de velha guarda, ele gosta de jogar, mas ele não entende o jogo. O Soteldo é o típico caso assim, ele adora jogar, mas ele não está ligando para o jogo. Ele não está entendendo o jogo. Ele não está se colocando como parte do jogo. É como se um jogo de xadrez, um bispo resolvesse sozinho e derrubasse o rei do outro lado. Mas não adianta, você precisa ter estratégia. Então, ele precisa entender o jogo. O Renato não faz com que ele entenda o jogo. O Renato pode conseguir tirar o máximo dele como jogar. Ele conseguiu no Grêmio, mas o Grêmio foi 14º colocado. É complicado, né? Porque no futebol de hoje tão competitivo, tão intenso, né? Não é suficiente. A habilidade, a técnica, não é só isso que é necessário.